basta ser macumbeiro, tem que se cuidar. Higiene espiritual para sua casa. Esse é o nosso tema de hoje. Você está com Beth e Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do Templo Jubi Rompê. Higiene espiritual. Olha só que profundo isso hoje, hein? Não é só profundo, viu? É uma coisa que eu acho que é necessária e útil, né? De utilidade pública, eu acho que esse podcast de hoje. Inclusive, a gente até já, de cara, pede para vocês ficarem até o final, porque nós vamos ensinar como fazer uma higiene espiritual. Espiritual, exatamente. Isso, na prática aí, porque não basta, né? Ser só macumbeiro, ir pra gira, tomar seu banho, fazer seu assentamento, tomar seu passe, que às vezes você é só um consulente, mas só não, né? Mas participa da religião nessa função e não cuidar da sua casa, né, Até Paty? porque isso é muito comum, né? E aí, eu acho que a gente tá muito no automático e a gente automatiza as coisas que a gente aprende. E isso tem um lado muito complicado, porque às vezes a gente não percebe as coisas que podem acontecer. E aí vem a pergunta, né? O que pode acontecer se a gente não fizer uma higiene? Pois é. A gente precisa primeiro entender por que é importante, né? A gente tem um hábito de se cuidar, de cuidar do corpo, né? No sentido energético, né? Toma seu banho de defesa, faz a sua preparação para a gira. Para quem está indo, né, como na condição de médium, o consulente vai lá tomar seu passe semanal e assim ele se sente bem, ele se sente cuidado, ele se sente, né, energizado. Mas, né, eu até vou usar aqui uma fala do Mirim, da Paty, porque cabe muito bem nessa situação, né? O que adianta você tomar um banho, ficar limpinho, que aí foi uma analogia que ele fez de quando a gente vai se limpar numa gira, né? Energeticamente volta com uma outra vibração e entra num ambiente sujo, né? E aí ele fala, né? Não adianta você se limpar, tomar um banho, tá cheirosinho e depois entrar na lama, rolar na lama. E isso acontece quando a nossa casa não está com uma boa energia. Porque aí a gente entra limpo, né? Entra ali com aquela boa vibe, mas isso vai se dissipando naquela energia da casa. E casa tem energia, gente. Quem aqui já foi na casa de alguma pessoa e sentiu aquela energia densa? Se a pessoa for mais sensível, às vezes fica até tonta, tem até, né, uma vertigem. Você sabe que por mais conhecimento que nós temos, às vezes a gente não dá o devido valor. Você lembra de muitas coisas que aconteceram em casa mesmo quando nós fazíamos o que precisava fazer, mas existiam alguns outros componentes que a gente não estava enxergando. Que esse é o ponto. Às vezes a gente não enxerga o que está acontecendo. Porque saber que isso pode acontecer é uma coisa. Enxergar o momento do acontecimento é outra totalmente diferente. E, por exemplo, quantas vezes, Beth, a gente já viu plantas e frutas estragarem em casa? Sim, isso inclusive, né, é um indício muito forte. Foi até bom você falar, Paty. Eu até esqueci de colocar isso aí tinha esse ponto, né, na pauta, né, de coisas importantes para não deixar de falar. A gente fala demais aqui, se a gente não anotar coisas que a gente não pode deixar de falar, a gente acaba esquecendo. É verdade, é muita informação. Aí acaba o podcast, a gente fala, olha, a gente faltou falar aquele detalhezinho ali que seria importante. Então hoje a gente continua anota. não seguindo o roteiro, mas a pauta, pelo menos, a gente... Palavras soltas pra gente não esquecer de coisas que a gente não pode deixar de falar. E aí, foi até bom você trazer isso mesmo. Além da energia que a gente sente quando a gente entra na casa, mas aí atenção, tá? Eu vou trazer um conceito da ciência que também se aplica para a espiritualidade, como muita coisa na vida, né? Alguns conceitos que a gente aprende servem para outras coisas, né? Que a entidade ensina hoje serve para outros momentos e assim por diante. Quando a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, contato constante, isso cientificamente é comprovado, com um cheiro, por exemplo, o nosso cérebro que economiza trabalho, ele para de reconhecer aquele cheiro. Então, por exemplo, o perfume que eu uso todo dia, quando eu passo, claro, vem aquela quantidade grande, eu até sinto, mas depois durante o dia parece que eu não tenho perfume, não passei mais perfume. Tem gente que parece até usar outro perfume porque acha que aquele já não, né? Exato, mas qualquer pessoa que chegar perto de você vai sentir.
Por quê? Porque o cérebro, ele pode pesquisar aí que vocês vão ver. E O isso não é só com perfume, que é coisas boas de sentir. Não, eu tô Às dando vezes é exemplo, com cheiros né? ruins, né? Sim, é por isso que muita gente tem mau hálito e às vezes não percebe, porque as pessoas ficam sem graça de avisar, fica com um cheiro de CC, e isso é científico. Todo cheiro que o corpo costuma sentir com frequência, né, que o nariz costuma sentir com frequência, o cérebro para de reconhecer para economizar trabalho, porque é o mesmo. Esse é um processo neural mesmo. E aí o que acontece? Espiritualmente é a mesma coisa. Quando a pessoa está naquela energia na casa por muito tempo, ela para de reconhecer. Então, quem chega de fora sente, nossa, que energia boa, ou, nossa, que energia ruim, tá denso, tá tenso. Às vezes a pessoa não fala, como no caso da pessoa que está com mau hálito, né? A pessoa fica sem graça de falar, mas ela sente. E às vezes nem consegue ficar muito tempo se ela for muito sensível no espaço. Isso me lembrou há muitos anos atrás, e olha só, hein? Antes mesmo de eu ser umbandista, eu costumava acender um incenso, eu gostava ali de firmar algumas velas e tal. Tinha uns rituaizinhos assim que eu gostava de fazer. E foi muito interessante porque uma amiga minha, muitos anos atrás, olha que eu morava sozinha, tinha um gato que ajuda muito o animal na casa também, mas ele estava um pouco agitado. E eu não entendia por que ele estava agitado, mas muito, muito agitado. E uma amiga minha, extremamente espiritualizada, numa época entrou em casa e comentou: Paty, tem um ponto da sua casa que tem alguma coisa um pouco mais densa. Aí eu ainda brinquei com ela, falei assim: Ana, é impossível, cara. Eu cuido da casa, você vê, ó, acendo incenso, às vezes até faço aqui uns mantras, mas não é possível. Como é que pode? Será? Ela falou: não, tem alguma coisa. E de fato, passou algum tempo, aí fui para Umbanda, aí comecei a ter mais conhecimento e realmente tinha uma energia um pouco mais densa. Que aí às vezes pode ser do lugar ou pode ser daquilo que eu, por algum momento, eu não vi. Vibrou, né? Que eu vibrei, que eu trouxe, exatamente isso. Sim, e é isso que é importante. Que as pessoas acham que é só ter um animal que ele protege, muito pelo contrário. Às vezes ele até se prejudica, né? Porque vai para ele energia. Sim. Então, assim, a gente precisa cuidar da nossa casa, porque se a gente tá limpo e entra num espaço sujo, né? Se eu tô limpo e entro num carro sujo, o que vai acontecer comigo? Obviamente eu vou me sujar, porque eu tô entrando num espaço que não está limpo. E isso é uma responsabilidade de todos da casa, né? Não adianta você ter uma pessoa cuidar e as outras não manterem ou atrapalharem sujando e fazendo a bagunça e fazendo as coisas que acabam contribuindo para essa, vamos dizer, usar o termo, né, sujeira espiritual e energética. Então, a gente precisa cuidar desse espaço que a gente fica, tanto para quando a gente vier de uma gira, fizer nosso assentamento, fizer o nosso banho, poder estar, é como se a gente estivesse vestindo uma roupa suja depois que a gente toma um banho. Então, é como para a gente poder entrar num espaço adequado para aquela limpeza que a gente já vem do corpo, né, com ela pronta. E também para a gente estar num ambiente mais saudável, energeticamente e espiritualmente. E é como eu disse, quando a gente está muito nesse espaço, a gente para de reconhecer. Por exemplo, outro exemplo que isso é muito real e quem já viveu isso pode até dividir com a gente aqui nos comentários. Quem tem cachorro dentro de casa? É difícil, a pessoa para de reconhecer o cheiro, mas geralmente tem um cheiro muito ruim, porque o animal, querendo ou não, ele tem um cheiro mais forte. E quem vem de fora sente o cheiro do animal. E quem está lá morando não sente porque, enfim, né? Conhece, está acostumado e o cérebro já parou de reconhecer. E isso também acontece na energia. Você está tão acostumado com aquela energia que você não percebe. Quem vai perceber é quem está de fora. Então, qual é a solução? É se prevenir. Isso porque a gente está falando aqui de olfato, né? Uma sensibilidade olfativa. Agora, imagina energeticamente falando e espiritualmente falando o quanto, né, a gente às vezes na pilha descuidando como fica. Exatamente. A gente precisa fazer esse papel de prevenção, né? Que é a mesma coisa, como eu não vou sentir o mau hálito, eu preciso fazer a minha higiene bucal para garantir que meu hálito vai estar adequado. Para mim não ter o CC, eu vou ter que fazer uma higiene física, né? Uma higiene do corpo, para ele estar apto a não ter. Então, a mesma coisa é com a casa. A gente tem algumas coisas que a gente vai finalizar até dando essas dicas, né? Do que você pode fazer, ou do que não é bom fazer, para você cuidar do seu espaço, do seu ambiente, e manter isso, claro, e já fazer também passar aquele
Como é que chama aquele aparelhinho que você... O detector, né? Um detector. Passar um Você detector tinha um de desenho, coisas. né? Um filmezinho que tinha uma galera que fazia isso aí. Acho que isso não é da minha época, não. Não vem não, é assim. Ah, Não é pode da ter minha certeza, época, não. pode ter certeza que é. Agora, Beth, o duro é quando a gente não mora só, né? A parte mais Que na difícil maioria é se a pessoa não tiver conhecimento, né? Ou minimamente uma boa vontade. Porque mesmo que a pessoa não seja da religião, que acontece, às vezes uma se cuida, as outras não, né? A gente costuma dizer, né? Tem gente que está no mundo e tem gente que já está um pouco mais espiritualizado. Se a pessoa minimamente colaborar com a parte que cabe a ela, de manter ali o que é necessário para ter higiene espiritual, já ajuda. Agora, a gente tem alguns sinais, viu, gente? Além da necessidade básica, às vezes para você saber se a sua casa está precisando desse cuidado a mais com a higiene espiritual dela, foi o que a Paty falou, porque foi bom que eu tinha esquecido de colocar esses itens, né, de percepção. Uma das coisas são os animais. O animal, ele é muito sensível. Então, geralmente... Ele não tem, né, a mesma tem um nome, isso é mesmo, não é proteção. A mesma resistência. Exatamente, a mesma resistência que nós, seres humanos. Então, o animal, geralmente, ele fica agitado, né? Isso às vezes acontece com pessoas específicas, gato principalmente, com pessoas específicas ele não vai muito, ele se arrepia, ele, né, fica longe. Mas com o cachorro também não é diferente, eles sentem a energia. Isso cabe também para casa. Quando o animal ele tá um pouco mais agitado, ele tá diferente, pode olhar que alguma coisa aí está acontecendo. Ô, Beth, eu sempre tive aquário, né? Tem muitos anos que eu tenho aquário. E eu tinha um aquário, nessa época era bem menor do que o que a gente tem hoje aqui. E eu lembro que teve uma vez, foi horrível a cena, horrível. Aqueles momentos mais intensos que você passa na vida, que são cargas energéticas que são ou jogadas para você ou aquelas que você está ali, de certa forma, também vibrando. E na época eu mexia com muitas negociações, tal, mexendo com muita gente, está ali, né? E no trabalho a gente sabe que tem muita gente com inveja, com raiva, querendo de certa forma te prejudicar, né? Os falsos amigos e tal. Então eu vivia numa época mais densa naquele período. Cara, eu não sei o que foi que aconteceu, que o peixe no aquário, ele parecia que ele estava elétrico, ele se batia no aquário de uma forma absurdamente estranha, até ele morrer. E aí, naquele período, eu não tava... Que é assustador, né? Não, Quase filme de terror. E naquela mesma época, o Lorde, né, um gato que eu tinha, ele realmente estava agitado. Aí tinha dia que ele parava na porta assim, ele ficava olhando. Aí ele olhava. Eu até brincava com ele, mas o que você tá vendo? Fala aqui pra mamãe, né? Eu brincava com ele e tudo. Mas assim, são sinais, e sempre tem. Nessa das plantas, por exemplo, você lembra disso. Quantas vezes a gente comprava uma samambaia que dura? Que tem uma durabilidade longa, elas vão cair nas folhas, mas você vai ali limpando. Elas apodreciam, não ficavam, é surreal isso. Só que no primeiro momento, mesmo a gente, assim, no dia a dia, você não associa, né, naquele primeiro momento. Até você começar a perceber que as coisas começam a mudar. Frutas, Beth, fala aí. Então, Em 3, 4 dias, as frutas apodreciam rapidamente. Sim, Aí você fala, não, é o tempo, né? Acho que bati, sei lá, a fruta não estava muito boa. Mas após um cuidado do higiene que a gente vai ensinar aqui como vai fazer, o que aconteceu? Por incrível que pareça. Muitas coisas melhoraram, né? Melhoraram. Como a gente falou lá no começo, né, da proposta do podcast, a gente divide experiências práticas, né? Então, algumas questões a gente já adotava, outras a gente foi percebendo, fazendo experimentos, observando e fomos concluindo que também influenciam. E 3 itens são esses que a gente está trazendo para vocês aí de indícios que a sua casa está precisando urgentemente da higiene espiritual. A primeira, os animais agitados, diferentes, às vezes doentes, né, com alguma questão que às vezes não tem uma explicação, né, prática. A durabilidade das plantas, claro, a gente também tem que lembrar os cuidados que a gente tem com as Se plantas. você tem todo o cuidado, tá tratando ela do jeito certo, né? Se você buscar, porque tem planta que não recebe muita água, você vai lá e encharca de água, né? Então... que a gente tá falando de quem cuida direitinho. De quem cuida direitinho, sabe cuidar. Mas é importante assim, é só pra gente perceber, porque às vezes a pessoa ela não cuida muito, tá nos ouvindo. Aí ela fala, meu Deus, será que é por isso que elas estão morrendo? A gente tem que avaliar certinho. Isso aí você precisa fazer o quê? Ativar o quê? A percepção.
E a Pô, é uma planta que eu tô observação, né? sempre cuidando. Antes ela durava, por que que agora não mais? Plantas que você sabe que tem uma resistência maior, tipo uma espada de São Jorge. Como é que ela vai poder ser assim? Né? São plantas que você sabe que tem uma durabilidade, tipo aquelas agora famosas, tipo Zamilguga, né? Que é cuca, né, na verdade, que chama. São plantas, Cuca. tem plantas duradouras, assim. Comigo ninguém pode. Então, será que, tá, eu tô cuidando, eu tô fazendo tudo certinho, e mesmo assim elas estão morrendo? É se atentar, porque não é só isso, né? É um pouco mais de densidade. Isso Mas é as importante, plantas é um né? termômetro. Sim, é importante porque, assim, é uma coisa que a gente fala, né? Quando alguém conta pra gente, é engraçado, né, Paty? Que às vezes a gente começa a investigar e chega em casos, assim, que a gente fala, meu Deus do céu, a pessoa tá viajando aqui, como a gente diz, viajando na maionese. Nem tudo é espiritual. A gente Nem precisa. tudo. Eu tenho uma teoria. Primeiro, a gente descarta as causas possíveis naturais. Quando nenhuma causa natural possível pode estar ali sendo o motivo, sendo a questão, aí a gente vai para as questões espirituais. Eu vou até contar aqui, dividir, né? Uma história que eu lembrei agora que até foi engraçada. Uma médium da casa chegou contando que o mel, né, caiu É verdade. e molhou. Como é que foi? Agora me deu um branco de como é que foi o detalhe, né? Eu lembro que o mel caiu num lugar que não tinha como cair porque estava fechado. Era o altar dela, que a gente chama de PG, né? Que a gente monta para os médiuns, né? Então era o PG, o altar dela. Eu não lembro muito bem também, mas assim, ela falou que não tinha como cair o mel dali, que era impossível, que então dentro do que ela trouxe, do que aconteceu, ela tinha absoluta certeza de que que tinha algum fenômeno e espiritual. ela vai ouvir, tá, gente? Isso que é o mais legal. Ela vai ouvir, ela vai chegar lá falando: olha, vocês falaram de mim. Sim, mas a gente não cita nomes e a identidade está Tá protegida. tudo bem, tá tudo Mas bem. foi engraçado por quê? Porque, na verdade, quem tinha derrubado foi o filho dela. Não, então, mas na verdade o filho dela ouviu a história. Sim. Ele ouviu a história, ele ficou quietinho e deixou ela falar. Gente, ela tava toda vislumbrada. Meu Deus, aquilo foi um fenômeno espiritual. Eu achei estranho, porque esse fenômeno de derrubar coisas, né? Do toque-toque, das irmãs Fox, isso tá lá em 1880 em Guaraná de Rolha. Então, hoje a espiritualidade, elas usam de outros meios, né? Pra entrar. Não que seja impossível. Não que seja impossível, A gente já como teve... o esquema das taças aqui, que já aconteceu. Mas não é uma coisa muito comum, né? Sim. A ponto de derrubar. Por que vai derrubar, né? Um vidro, enfim. Mas aí passou algumas horas e no final ele falou: mãe, fui eu, mãe. Foi eu que derrubei ali sem querer e acabei não limpando. Ela, por que você não me falou? Ficou totalmente nervosa. Então, por que a gente está trazendo A essa gente é história? macumbeira assim, né? Tudo a gente joga primeiro pra espiritualidade. Exatamente. Por isso, pelo que a Paty acabou de dizer. É muito comum as pessoas atribuírem a tudo a espiritualidade. As coisas estão dando errado, é porque eu estou devendo alguma coisa. Beth, olha outro exemplo das velas. A vela chorou, queimou torta. Aí você vai ver uma faísquinha de vento, né? Alguma coisa, alguém que passa pra lá e pra cá próximo da vela. E Então ela a gente- apaga, assim. Lógico, a gente não pode descartar nada, mas também não supervalorizar tudo até ver um ponto mais físico da coisa, né? Uma coisa que a gente sempre fala, nada é uma coisa só. Pode ser e pode não ser. Então, eu uso um termômetro científico aí, porque é da minha área, não tem como, que é, primeiro a gente descarta todas as causas normais, né? As causas reais, as causas possíveis aí, naturais. Se nenhuma se encaixa, aí você já começa a pensar, bom, isso pode ser espiritual. Então, eu trouxe esse exemplo justamente por isso. Às vezes... Por isso que eu falei das plantas. É igual fruta. A pessoa deixa lá 15 dias, a fruta se estraga. Uma hora ela vai ter que estragar, né? Ou bateu demais, assim, na hora de trazer. Então, a gente tem que avaliar. Comprou já meio podre, né? Comprou uma magia meio podre. A gente tem que passada. ir acompanhando. Isso não é uma coisa que você vai agora, da noite pro Sim, dia, tem que começar a ter um observar. diagnóstico, né? Mas é isso, frutas e verduras estragando muito mais rápido que o normal, apodrecendo muito mais rápido, geralmente está envolvido com energia sono densa. que é o sono da morte. Gente, o sono da morte é a pior coisa do mundo. Do mundo. Você tenta se manter acordado, às vezes você não quer levantar da cama, aquela energia densa. Sim. E eu também não tô falando com aqueles que gostam de levantar até meio-dia, tá? Eu tô falando daquelas... Porque assim, veja, vamos lá. Mais uma vez eu vou falar do quê? Do autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos muito bem, a gente já falou isso aqui no podcast da obsessão, né, Beth? Pode até deixar A gente já falou isso no podcast da obsessão. Porque, veja,
exemplo, tá? Eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa que 5 horas da manhã eu tô de pé. E sempre levantei muito ativamente. Tipo, já levanto e vambora, segue o jogo. 6 horas da manhã é como se eu tivesse já meio-dia, assim, para algumas pessoas. Então tem gente que tem esse perfil mais matutino, vespertino, noturno. Então, quando você entende, exemplo, se você é uma pessoa que você acorda, sempre tem aquela energia, e de repente você não tem mais a vontade, você fica com aquela preguiça de levantar, e não tem ânimo, acaba não querendo cuidar muito bem das coisas em casa, porque não basta somente uma planta estar estragando, né? Às vezes é a gente não ter vontade de fazer a coisa que, pô, planta dentro de casa. A gente tem muitas aqui, eu costumo dizer que parece uma selva aqui dentro do apartamento. Mas, por exemplo, a gente tem um cuidado, eu adoro cuidar, adorar cuidar até a página 2. Eu gosto muito delas, então eu vou cuidar porque elas nos traz harmonia, deixa a casa mais alegre, energeticamente, enfim. Então, é uma troca, né? Elas estão aqui, eu vou cuidar. Quando você passa a deixar, você não tem ânimo para fazer nada, enfim, isso já é um outro indício, né, Beth? Não, nesse caso do você sentir no corpo, pode estar atrelado a outras coisas. Obsessor, egocêntrico perto de mas você. também por uma baixa energia, Mas uma né? coisa importante porque não faz essa higiene mental, porque aí é a mental agora. Sim. Né? E uma coisa importante é que mesmo que seja uma causa de você tá com um obsessor, você tá com um espírito sem luz ali sugando de você tá numa baixa vibração que tá atraindo determinadas coisas, você manter o ambiente da sua casa limpo ajuda. Ajuda você a se livrar, porque Total. eles também não vão encontrar um espaço, eles são como hospedeiros, né? Eles não vão encontrar um espaço adequado para eles estarem. Então, você já colabora. Isso, inclusive, quando você sabe que alguém, ou suspeita, né? Às vezes a gente não tem a certeza, mas suspeita que alguém na casa tá. Às vezes você faz esse processo todo para ajudar uma pessoa que você sabe que não tá legal, que a energia dela não tá boa. Então, é uma forma de você não só cuidar de você, mas daquele que possa estar precisando. Beth, quando você mora com várias pessoas, que aí tudo que você faz de bom está no seu quarto apenas. Você acha que só tá no quarto a parte boa? Exemplo. Eu sou um bandista e as outras pessoas da casa não. Tipo, meus pais não são, meus irmãos não são. E todo mundo vive aquela vida de grande família, né? Todo mundo se xinga, briga, aquela coisa louca, aquela vibração mais densa, palavrões, discussões, energias mais densas e tal. Mas eu me cuido energeticamente. Mas aí eu faço todos os meus cuidados apenas no meu quarto. Não adianta muito, né? É como você limpar a sala e... Aliás, limpar a cozinha e não limpar a sala. Você vai pisar na sala, toda a sujeira quando você for pra cozinha, você a vai levar limpeza a sujeira. da cozinha não vai para os outros cômodos, mas a sujeira dos outros cômodos vai ele pra entra sua na limpeza, cozinha. exatamente. Isso é fato. Não tem como fazer quem tá acostumado a fazer faxina, não tem como você fazer faxina num cômodo só. Beth, você me lembrou de um atendimento agora de muitos anos atrás, com caveira. Ele estava atendendo foi a primeira vez da moça na casa. E, para quem já ouviu meus relatos aqui, eu tenho um pouquinho da clarividência, que não são em todos os atendimentos, mas é quando a espiritualidade acredita que por alguma razão isso tem que vir. Então, a moça veio e eu via atrás dela um guarda-roupa extremamente bagunçado. Mas assim, extremamente bagunçado. Mas não tinha uma peça que estava no lugar. E toda vez que de vez em quando eu desorganizo algumas coisas, eu lembro disso. Quando ela chegou na frente dele, antes do boa noite, moça, que bagunça é essa no seu quarto? A menina, eu acho que ela imaginou o quarto em si que poderia não estar. Não, bagunça? Ela ficou na dúvida. Ele falou, naquele espaço daquelas portas que vocês chamam de guarda-roupa. Ah, não, é verdade, é porque eu mudei recentemente, eu não tive tempo de arrumar e tal. E aí ele falou para ela, você sabe o que significa quando tudo dentro da nossa casa está bagunçado? Essa é a forma com que nós estamos pensando. E a gente deposita isso pros ambientes. Ele deu a explicação dele, que eu não lembro, porque faz muitos anos esse atendimento. Então, tipo assim, não é só o fato de você deixar pra lá e não fazer, mas por que nós não organizamos, não deixamos tudo mais em harmonia? Porque eu me lembro do Karnal, tem uma palestra dele, o Leandro Karnal, né, o filósofo lá, o professor, ele falou que teve um rapaz que abordou ele um dia num hotel chiquérrimo, tipo Copacabana Palace, eu acho até que era esse.
E o rapaz falou assim, nossa, que delícia esse quarto, meu Deus, que energia boa, que vibração maravilhosa tem esse lugar. Aí o cara falou assim, não, é limpeza mesmo, querido. Aqui é porque tá limpo, isso chama-se limpeza. Então, às vezes as pessoas, tudo bem, tá atrelado, de certa forma? Tá, mas também não significa que um lugar limpo e organizado não possa ser jogado ali, de alguma forma, uma